Bom dia, turma. Bom dia, professora Monique. Sou Giovanni, certo? Sou aluno do São José da Laje. Hoje irei falar sobre o reuso e a reciclagem. Escolhi um material conhecido no nosso cotidiano, que é o plástico, para iniciar essa nossa conversa. O plástico, eles são polímeros, certo? Que eles se moldam através de uma determinada pressão de calor. Vocês podem estar se perguntar, mas o que vem a ser polímeros? Polímeros, eles são macros ou micromoléculas, a depender da sua dimensão, certo? Para que vocês melhor entendam. Eu vou falar agora um pouco da reciclagem do plástico aqui no Brasil. Como sabemos, foi instituída uma lei que até 2013, se não falha a memória, todos os lixões das cidades brasileiras deveriam ser extintos, certo? Por que isso? Porque estamos num país globalizado e onde que, em pleno século XXI, temos que pensar no nosso amanhã, ou seja, pensar no uso correto de certos materiais, o que chamamos de sustentabilidade, né? Que é tentar igualar tanto o econômico, o social e o ambiental. Pensando nisso, como foi falado, foi criados aterros sanitários. E qual é essa melhoria? No aterro, o lixo em si tem um melhor tratamento, onde que, através de tratamento melhor, é feito o reuso de alguns materiais, dentre eles o plástico, que é o bem mais usado, e daí esse plástico ele é reutilizado no nosso cotidiano, ou seja, é feito todo um giro, certo, com esse material, para que ele volte a servir a sociedade civil de maneira adequada, né? Tem vários tipos de plástico, vou dar uns exemplos para vocês, que é muito conhecido no nosso cotidiano, né? Tem alguns plásticos que eles são fáceis no processo para reciclagem. Quais são eles? São as bolsas plásticas, certo? São os pequenos depósitos, os canos, que hoje em dia é muito utilizado, pois a sua qualidade e durabilidade é bem mais viável que usar canos de ferro hoje em dia, certo? E aqui as próprias garrafas PETs. Mas dentro do processo também de reciclagem existem aqueles mais complexos, né? A gente tem aqui as fraldas descartáveis, os plásticos, que o isopor a gente também pode usar como processo mais demorado. Quando ele fala aqui que a reciclagem é mais complexa, é porque o produto em si, quando chega, desde a sua separação até a sua destinação final para o seu reuso, há uma demora mais, certo? Por isso que o processo se torna mais demoroso, e quando a gente fala que o processo está demorando muito, a gente fala em custo. E se fala em custo, o empresário não gosta, né? Processo de reciclagem de plástico, certo? Como se inicia essa separação, Giovanni? Como eu falei, hoje em dia, através das criações de aterros, também tem muitas ONGs, certo, que tem ajudado muito nesse processo de separação, através dos catadores que são destinados a um depósito, que a gente pode chamar de ONG, e lá ocorre a primeira separação manual desse determinado produto, certo? Aqui é um exemplo que eu coloquei. Essa revalorização é quando o processo em si ele é fechado, ou seja, depois que ocorre aquela primeira separação, podemos dizer que aqui é a segunda separação. Aqui é o lixo já acoplado, que a gente vê muito naqueles caminhões de lixo, que já está dando para sua destinação. E a transformação, né? O produto final, porque nesse processo, qual o reuso do plástico, né? Aqui a gente tem um exemplo aqui, daquelas biopolas, que o nome é esse, de comprimidos, né? Aqui temos exemplos de onde pode ser usado naqueles brinquedos de crianças. Eu coloquei só para ilustrar aqui, certo? E agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de reciclagem. O primeiro tem a mecânica, né? A mecânica, como aqui está dizendo, ele consiste em transformar os plásticos, tanto oriundos da industrial, tanto do processo produtivo, quando são descartados em pós-consumo. Quando a gente fala isso, a gente fala de uma reciclagem primária e secundária. Mas o que vem a ser isso? Na primária é chamado lixo virgem.
é quando naquele determinado processo industrial ele não é utilizado, certo? Ele é a sobra do processo e vai para a reciclagem, para o seu reuso, para assim voltar também para o processo industrial. Acredito que vocês entenderam bem. Já o reuso do lixo secundário é aquele lixo contaminado, certo? Que no processo sofreu alguma impureza, não só na parte industrial, mas também no consumo humano, no nosso lixo do nosso dia a dia, né? Encontrado nas casas das pessoas civis. Como eu tinha falado, já no processo secundário, certo? Temos aqueles produtos que é usado no pós-uso, ou seja, após o nosso consumo, certo? Sofre toda aquela cadeia que eu falei anteriormente, aí é chamado de lixo secundário, por separação secundária. Na reciclagem química, essa reciclagem é para material mais, acho que a palavra seria robusto, certo? Aquele material que precisa de um cuidado maior, uma melhor, como vocês podem ver, são matéria-prima que são na criação de produtos, geralmente de grandes empresas, ou de empresas de fármacos também. Mas vamos entender um pouco melhor a reciclagem química, né? Na reciclagem química há vários processos. Eu vou começar a falar um pouco de cada um para que vocês entendam melhor. Na hidrogenização, as cadeias de polímeros são quebradas por meio de tratamento com oxigênio e calor, gerando produtos capazes de ser processados em refinarias, certo? Já na gasificação, são processos que os plásticos são aquecidos com ar e oxigênio, gerando gás de síntese, mistura de gases que contém monóxido de carbono e hidrogênio. Já na pirólise, é a quebra das moléculas, certo? Pelo calor na ausência de oxigênio. Já na quimólise, acho que é essa palavra, é a quebra total parcial dos plásticos em monômeros na presença de glicol ou metano. Para vocês observar, por favor. Aqui eu coloquei um fluxograma, certo? De como é toda essa cadeia, de como é feita a reciclagem química. Primeiro o produto ele é descartado, certo? Aí daí acontece o aquecimento, a hidrogenização. Aí daí, se dentre esses dois processos a gente observar que o produto ele não é viável para o seu reuso, aí vira resíduo e é a disposição final. Se caso não, aí vai para a gasificação e daí passa pelo processo dos gases, certo? Ou do óleo de pirólise e daí gera as matérias-primas e os combustíveis, certo? Já a reciclagem energética, ela consiste na tecnologia que faz reciclagem de plásticos por meio de sua transformação em energia térmica e elétrica, através de incineração, permitindo o aproveitamento do poder calorífico, armazenado nos plásticos. Além disso, esse tipo de reciclagem permite também que os plásticos sejam aproveitados como combustível. Ou seja, além de essa energia ela ser utilizada para que a gente tenha um reuso do plástico, ela também pode ser considerada uma fonte de energia, certo? Agora, para a gente entender melhor como é a reciclagem energética, eu coloquei esse slide aqui para a gente... É a tecnologia de transformação de resíduos em energia térmica ou elétrica, certo? Como eu falei anteriormente. Aí aqui tem um exemplo que eu coloquei. Dessa forma, eles são substituídos em óleo diesel, óleo de combustível, que possibilita a diminuição de exploração de combustível fóssil não renovável. Ou seja, quando o produto em si a gente não consegue reaproveitá-lo, ele é transformado em energia. Mas no que o plástico transforma? Vocês podem deixar se perguntar, né? Como eu falei no início, a resina obtida após a reciclagem de plástico, ela pode dar origem a objetos indispensáveis, como o PET, o PAD, PVC, PEBD ou PELBD, PP, PS e outros. Isso aqui, gente, que eu falei é resina, certo? Aí dessa resina PET pode ser fabricar fibra para carpete, tecidos, vassouras, embalagens de produtos de limpeza e acessórios diversos. Esse PAD a gente pode criar os frascos, produtos de limpeza, os óleos. O PVC, mangueira para jardim, tubulação de esgotos. O PEBD ou PLBD, envelopes, filmes, sacos. Aí daí você vê a importância do plástico no nosso cotidiano e a importância que tem também desse uso correto, né? Quando a gente estiver em casa ou na rua mesmo, mostrar às pessoas a importância de se guardar o lixo no local correto, ter uma melhor adequação e assim eu acredito que temos um país melhor, uma sociedade mais
civilizada e um futuro bem melhor para os nossos próximos, certo? Aqui as nossas referências. Eu quero agradecer a vocês que me aturaram até esse momento. Obrigado.